Boa tarde, aluno Ninter. Boa tarde, professora Flávia. É um prazer enorme estarmos aqui novamente no nosso programa da Rádio Ninter, né, prof? Hoje com um tema muito interessante, não é mesmo? Isso mesmo. Olá a todos e todas que estão nos acompanhando em mais um programa. É uma alegria estar aqui dividindo a telinha com a professora Karen, com a Bárbara nos bastidores e falando de um tema, professora Karen, que eu particularmente gosto muito e eu descobri que eu sou uma turista que gosto muito desse tipo de turismo, prof. Karen. Que legal, é verdade. Então a gente vai falar hoje sobre turismo de viagens e bem-estar, não é verdade, prof? Isso mesmo, professora Karen. E aí, vamos aproveitar, né, prof. Karen, e situar quem está nos acompanhando do que seria esse turismo de bem-estar, né? É um turismo que vem crescendo com em franco crescimento, não só no Brasil, mas fora também do Brasil. E claro, a gente tem a máxima, né, professora Karen, que a gente tira férias para descansar. Mas em especial, quando a gente fala do turismo de bem-estar, a gente está falando aqui de um turismo que valoriza sair dessa rotina estressante e alia, junto com esse período de tirar férias, descansar, alguns elementos como uma alimentação mais saudável, a prática de exercício, meditação, contato com a natureza. Então, claro, quando a gente viaja, né, professora Karen, por si só já é um bem-estar, né? Já faz parte, a gente já usufrui disso, não é, prof? É isso mesmo, prof. Cada vez mais a gente tem experimentado uma mudança no perfil dos nossos turistas, né? E dos nossos viajantes. O que a gente está experimentando? A gente está experimentando um cliente, um consumidor que cada vez mais tem se importado com os benefícios sociais, emocionais, humanos que pode ser propiciado para ele nos locais em que ele for visitar, né? Então, assim, isso é muito bom. Na verdade, a gente tem percebido, a gente tem visto que tem mudado essa postura do turista, né? Então, é um turista que muitas vezes ele quer participar de atividades com a comunidade local, seja na alimentação, seja numa atividade, né? É um turista que muitas vezes também está se voltando cada vez mais para atividades ao ar livre, né? Que propiciem momentos de lazer, momentos de tranquilidade, de caminhada, né? Até de desafios mesmo, né? Mas de uma forma saudável, né? E a gente também tem visto pessoas que estão procurando muito, prof, essa preocupação que está crescendo de cuidar de si mesmo, sabe? Então, essa coisa de fazer exercícios físicos, de equilibrar essa questão do combate ao estresse, né? Essa preocupação em não se alimentar de forma inadequada, por exemplo, com exagero de sal, exagero de açúcar, não é mesmo? E aí os hotéis, eles estão se adequando a esse novo modelo de turista que está surgindo e que eu acho, prof, não sei o que você acha, mas eu acho que esse turista, cada vez mais, ele vai ficar aí presente e cada vez mais vai estar aí participando aí do mundo do turismo, não é mesmo? Concordo com você, prof. Karen. E aí a gente percebe que nós temos locais que têm se especializado nesse turismo de bem-estar, mas também nós temos a rede hoteleira se preocupando em incluir nos seus serviços e nas suas atividades alguns elementos que contemplam promover esse bem-estar a esse turista. Então a gente percebe, por exemplo, quando a gente fala dessa gastronomia saudável, e a gente vê muito isso hoje no perfil das pessoas, né, para ficarem, eu tenho aquele indivíduo que opta por ter uma alimentação mais saudável, para ser fitness, para manter a forma, mas eu também tenho aquele indivíduo que tem restrições alimentares, então tem uma É preocupação em verdade. também promover uma boa gastronomia, pratos para esse turista que acaba tendo essa restrição, para que ele também possa usufruir, ele possa também ter esse contato com massagem, aulas fitness, se ele quiser, para também manter a forma, né, ao longo da sua viagem. Então, esse contato com a natureza, essa troca. Então, a gente percebe, prof. Karen, que quando a gente está falando desse
turismo de bem-estar, muitas vezes o turista quer manter um equilíbrio, né? Manter a sua rotina de cuidados com a sua saúde, com a sua alimentação, mas também, como você falou, trazer essa diminuição do seu estresse, né? Tendo um contato com a natureza, podendo fazer uma trilha, podendo fazer uma caminhada, incluindo aí alguma aula diferente, não é? Podendo fazer uma hidroginástica, uma aula de yoga, pilates, então, às vezes até exercícios que a gente via numa academia ou numa academia especializada, hoje esse turista, ele pode fazer sua prática de exercício e depois curtir a sua viagem e o seu descanso, não é, prof? É isso mesmo. Olha, até a Prof. Flá trouxe aqui depois para a gente alguns exemplos de hotéis que têm essas práticas, e a gente vai mostrar aqui para vocês. Mas eu queria comentar duas coisas. Primeiramente, quero dar boa tarde a todos os nossos alunos que estão aqui com a gente, acompanhando a Rádio Ninter através do canal do YouTube, né, da Rádio Ninter. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente tem aqui a presença de um dos nossos alunos, que é o João Batista, que é do curso de Relações Internacionais da cidade de Aracaju, no Sergipe. João Batista, seja muito bem-vindo aqui conosco. Obrigada por participar aqui do chat. Então, prof, eu vejo assim, além dos hotéis, é muito interessante isso que você falou, porque existe sim um interesse, né, de atender, né, o público, por exemplo, que a gente fala do público fit, né? E aí a gente está falando exatamente da área de serviços, né, que é o curso que a professora Flávia é tutora, que é o curso de gestão empreendedora de serviços. Quando a gente fala de turismo, e que esse programa de rádio, ele trata disso, de temas relacionados a turismo, que compete ao curso de gestão de turismo, e de serviços, que compete ao curso de gestão empreendedora de serviços, o que a gente experimenta no turismo? A gente experimenta uma mescla, né? O turismo, ele é o chamariz inicial, certo? Conhecer o destino e o atrativo turístico, mas tudo aquilo que os serviços são acoplados, né? Com essa ação com o ato de viajar, né? Então, você comentou, a gente tem um público, sim, que é um público saudável, que é um público que cuida da alimentação, isso é muito bacana, na verdade, né, prof. Flá, eu falo aqui por experiência própria do que eu estou vivendo recentemente, mas, assim, a gente sempre deveria ser assim, né? Senão a gente paga a conta depois, não é verdade? A gente sempre deveria ser assim, a gente sempre deveria ser comedido no comer, comedido no beber, não é verdade? Senão a gente depois vai pagar a conta. E aí, quando a gente chega a hora de pagar a conta, o que a gente faz? A gente tem que correr atrás do prejuízo. E a área de serviços, ela faz esse trabalho, ela favorece para que você possa voltar a uma vida mais comedida, ou então as intolerâncias, né? Por exemplo, a gente tem muita gente que é intolerante a glúten, um número enorme de pessoas que são intolerantes, cada vez mais a lactose, né? A prof deve até conhecer a gente que é intolerante. Aqui o meu esposo é intolerante à lactose, então, assim, a pessoa come uma coisa que tem a enzima do açúcar do leite, já passa mal, assim. E aí, por exemplo, os hotéis, que você deu exemplo, elas têm separado nos seus buffets, né? É claro que agora a gente está no período da pandemia e a gente precisa tomar mais cuidados em relação aos buffets, né? De como manusear os alimentos. Mas os buffets, principalmente nos hotéis brasileiros, que tem essa característica de buffet no café da manhã, eles têm separado os alimentos próprios para esse grupo. Então, é um serviço diferenciado que a gente tem recebido, né? E uma outra coisa também que você comentou é essa questão das pessoas não quererem parar de fazer as suas atividades na sua rotina, por exemplo, as atividades físicas, a hidroginástica, e sabe, um hotel que às vezes é um pouco restrito e que tem se reinventado cada vez mais, são os cruzeiros marítimos, eles fazem isso, não é verdade? É isso mesmo. Eles fazem danças, passeios, atividades de lazer, de movimentação nas piscinas, com hidroginástica. Então, a gente vê um movimento dentro do ramo do turismo de serviços bem atento às necessidades desse público, não é? É isso mesmo, né, prof. Karen? E é muito legal você ter destacado, principalmente essa questão do cruzeiro, que me traz a memória, né, a ideia de que um bom estabelecimento, um estabelecimento que se preocupa com esse cliente, muitas vezes ele atende um cliente que é diversificado, né? Eu tenho aquele cliente, verdade, como você falou, que está ali
para esse descanso, mas eu tenho aquele cliente que pode gostar de uma agitação maior, eu tenho aquele cliente que tem criança, então veja que é pensar num todo, não num público específico, né? Claro, tem alguns estabelecimentos que são voltados para um público específico né, a uma determinada categoria, aqui dentro do turismo a gente pode dizer, mas aqui eu também tenho esses estabelecimentos, esses locais que tentam atingir, né, ou proporcionar esses serviços para esses diversos públicos, e eu acho que o cruzeiro, como você colocou, né, Prof. Karen, só fazendo uma ponte lá, talvez é um dos que deixa isso mais visível para a gente, né, essas temáticas, esses muitos ambientes que ele precisa proporcionar num único lugar, se a gente pode assim dizer, né? É verdade. Uma outra coisa também, sabe, Prof, que acho que é importante a gente falar na área de turismo e na área de serviços, é o quanto as pessoas têm precisado cada vez mais de momentos de lazer, né? O lazer, ele não é, eu acho bem importante frisar isso, sabe? Porque isso pesa muito, principalmente no serviço diferenciado que a gente vai prestar quando se trata de serviços, né? O lazer não é um supérfluo, entendeu? Ter lazer não é supérfluo, sabe? Seja qual for o lazer, né? Seja assistir um filme, sair com a família, viajar, isso não é supérfluo, isso é essencial. E a gente fala aqui como profissionais, né? Como professoras, né? Como outros profissionais de outras áreas, todo mundo precisa descansar. E não é só descansar o corpo, é descansar a mente também, entendeu? O cérebro, né? Os pensamentos, entende? Então, às vezes a gente acaba indo para o final de semana e a gente não pratica o que deveria ser praticado, que é o lazer, entendeu? Isso vai sobrecarregando todo o nosso ser, né? Toda a nossa vida, né? E aí isso vai culminando em coisas muito ruins, né? Vai culminando em problemas de hipertensão, problemas de diabetes, problemas de ansiedade, de depressão. A gente tem aí um número, prof, pandêmico de pessoas com depressão, tá entendendo? Então, assim, muita gente que sofre calado, sofre sozinho, e sofre porque não sabe, não consegue entender que o lazer não é uma coisa voltada apenas para poucos, mas é um direito universal de todo indivíduo, né? Então, quando você traz aqui para a gente, eu vou depois até colocar aqui as imagens de um dos hotéis que a Prof trouxe, que eu vou pedir para você comentar rapidinho, a gente está dando essa experiência para o turista de poder se reconectar com ele mesmo, né? Então, por isso que as férias, os feriados, os momentos que a gente possa se desconectar do trabalho, é tão importante para a gente recarregar as energias, né? E o turismo, ele tem esse papel nobre do bem-estar, esse é o ponto, né? O turismo, por excelência, ele trabalha o bem-estar do indivíduo, é uma área muito, muito bela, porque ela vai extrair do indivíduo tudo que ele tem de melhor. E essa área que a Prof. Flávia, agora eu vou dar a palavra para ela comentar, essa área de serviços é uma área mais nobre ainda. Por quê? Porque se o turismo não tiver serviços de excelência e de qualidade, toda aquela expectativa da viagem cai por terra, não é verdade, Prof? É um quarto que não foi bem organizado, é uma comida que não foi bem feita. Então, eu vejo que o papel dos serviços aí é essencial, não é mesmo? É verdade, professora Karen. E aí a gente percebe, até comentando sobre esse turismo de bem-estar que nós estamos falando hoje, a gente percebe que cada vez mais essa preocupação em tornar esse ambiente, seja um resort, seja hotéis, seja spa, algum spa, proporcionar esse ambiente para que o turista ele possa realmente se desconectar. Se a gente pensar no lazer, né, como esse espaço de folga, como esse espaço de poder se reconectar com a natureza, poder ter um momento em que ele pode fazer uma massagem, em que ele pode ter uma alimentação equilibrada, em que ele pode ter esse momento de estar conectado com a sua família, mas também ter um tempo para si mesmo, não é, Prof. Karen? Tenho certeza que a Prof. Karen tem criança pequena, eu não tenho, mas um ambiente onde você tem atividades para o seu filho, enquanto ele está aí, e você certeza, pode, em contrapartida com seu esposo pode estar assistindo uma partida de futebol, você pode estar fazendo uma massagem. É isso mesmo.
é totalmente verdade. Eu acho isso que você falou de uma sensibilidade enorme, porque quando a gente trabalha com turismo e quando a gente trabalha com lazer, a gente precisa ter esse condicionamento da empatia com o indivíduo. Então eu tenho lá as famílias. Qual é a necessidade das famílias? Qual é a necessidade da criança? Tá entendendo? Ou então, por exemplo, eu me questiono, sabe? Às vezes, assim, quando... Veja, eu não estou dizendo que todos os ambientes são adequados para famílias, né? Mas eu acho pouco educado quando, por exemplo, a gente tem espaços em que já eles dizem assim, crianças aqui não são bem-vindas, sabe? Fala no children, não sei, sei o que é lá, né? E serviços não se trata assim o consumidor, tá entendendo? Não se deve tratar assim o consumidor. Então, o que a gente vai tentando? Ou a gente vai reconduzindo a marca daquele produto para deixar explícito para o consumidor de que aquele produto é voltado, de repente, para casais, para lua de mel, ou a gente criar alternativas, né? Muitas vezes a gente pode se surpreender com a criatividade do que a gente pode atender vários públicos, entende? Mas eu vejo muito, prof, que essa questão da conexão com a gente mesmo é bem isso que a professora Grazi colocou agora. Eu ia até comentar o que ela falou. Até, professora Grazi, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa de hoje. A prof. Grazi, ela fala muito dessa coisa do se reconectar, sabe? Essa coisa da gente manter o equilíbrio emocional, humano, espiritual, social, né? Ela até comentou com a gente aqui um tempo atrás que ela faz yoga em casa. Ai, que legal, né, cara? Eu também quero fazer yoga. Eu super tenho orgulho, assim, admiro, entendeu? Mas ainda não aprendi a fazer yoga, mas acho super legal, né? E aí a Grazi comentou aqui que essa temática está diretamente relacionada com o autoconhecimento, totalmente. Quando a gente se percebe falho, frágil, vulnerável, a gente pede ajuda e a gente se ajuda, entendeu? Porque a gente vem de uma mentalidade, muitas vezes, de achar que a gente não pode pedir ajuda, que é vergonha, que a gente tem que dar conta de tudo, e a gente não tem que dar conta de tudo, né? Porque a gente é limitado, a gente é finito, não é verdade? Então, isso tem me feito pensar muito quando a gente fala de turismo de bem-estar, porque quando eu vou desenhar uma viagem que eu vou fazer com a minha família, eu preciso pensar numa viagem que adeque exatamente isso que a professora Flávia falou, que me faça feliz, que faça meu filho feliz, que faça meu esposo feliz, entendeu? Mas não uma viagem que só me traga mais estresse, entende o que eu quero dizer? Por isso que o local é tão importante, na verdade, prof, na hora da escolha, né? Concordo com você, Prof. Karen. E um diferencial para mim, aí eu estou falando aqui não só como consumidor, ou também observando esses estabelecimentos, às vezes nessa questão de gestão, é também pensar que eu posso atrair pessoas que têm perfis diferentes, mas que fazem parte de uma mesma família, de um mesmo grupo. Então, por exemplo, a Prof. Karen viaja com seu esposo e com seu filho. Eu gosto muito de uma vez por ano fazer uma viagem com os meus pais, para ter um tempo com ele. Então, legal. eu procuro viagens, por exemplo, águas termais, porque eles gostam, ou todo ano eles vão, e eu vou com eles num passeio como esse, por quê? E eu percebo que atende o público na faixa etária dos meus pais, atende a minha faixa etária, atende crianças, porque a gente já levou os nossos sobrinhos. Então, de alguma maneira, eu consigo me conectar comigo mesmo, mas eu também tenho perto de mim pessoas que, às vezes, durante o ano todo, né, Prof. Karen, por mais que a gente more junto, a gente não consegue ter um tempo para nós, né, como grupos, como família, como... ou até mesmo com amigos que são muito próximos de nós. Então, eu acho que esse é o cuidado. Quando a gente pensa num serviço, não pensar que uma família é uma categoria só, né? Mas eu tenho indivíduos que compõem aquele núcleo que tem... e como você falou, por exemplo, aqui em casa nós não somos intolerantes, mas nós fazemos opções por conta de algumas restrições alimentares dos meus pais, né? Então, sabe essa questão de o cuidado que eu preciso ter para tornar essa viagem realmente uma oportunidade do meu turista falar, puxa, olha a qualidade desses serviços, eu vou indicar esses serviços, eu vou retornar.
né, num próximo ano, né? Isso mesmo. Antes, prof, vou pedir para você mostrar, comentar um pouco as sugestões de hotéis que você trouxe aqui para os nossos alunos, para que eles possam visitar ou tenham condições de visitar quando a pandemia passar ou minimizar, né, que for possível fazer essas viagens. Mas, assim, diante do que a Flávia falou, eu queria comentar uma coisa com vocês. Quando a gente faz turismo, né, durante muito tempo existiu essa mentalidade no Brasil, e ainda existe, mas em menor proporção. A gente muitas vezes relacionou a área de turismo e de serviços como uma área de status, entendeu? Então, por exemplo, se eu viajo é porque eu tenho mais condições financeiras do que fulano que não viaja. E o turismo, o ato de viajar e de entrar em lazer, não é isso, gente. Isso é um engano, você está entendendo? Porque você pode sair daqui e fazer um safari na África e dar tudo errado, nossa, e foi péssimo, como você pode aqui, que nem aqui em Curitiba, aqui, você pode aqui do lado, em Guaratuba, entendeu? E passar os melhores dias da tua vida. Por quê? Porque bem isso que a professora Grazi comentou, está muito relacionado com o teu autoconhecimento, está muito relacionado com a tua expectativa, está muito relacionado com o que você espera e como é que você faz para que aquelas ações de bem-estar funcionem ao teu redor. É claro que existem os serviços de terceiros, né? O serviço da hotelaria, da gastronomia, dos serviços que pesa bastante, com certeza, eu concordo, né? Mas até mesmo na hora de você fazer escolhas, faça escolhas condizentes com o teu perfil, né? Com o perfil daquilo que você quer buscar, entende? E sem as cobranças de que eu preciso ir em tal lugar, fazer tal coisa, porque todo mundo está fazendo, então eu também tenho que fazer. Não necessariamente. Ainda mais agora, no período que a gente está vivendo nossa, prof, já vai fazer um ano que a gente está em pandemia, né? Eu acho que muita coisa a gente está revendo de valores, sabe? Entendeu? Valores de vida, valores de amigos, valores da família, valores dos serviços que a gente escolhe, dos parceiros que a gente tem. Então, eu acho um ótimo momento para a gente poder fazer essa reconexão com a nossa própria história, né? E a hotelaria, a gastronomia, o turismo, o serviço estão aí para nos ajudar nisso, né, prof? Mas o que é que você trouxe aí para a gente? Mostra aqui para a gente, por favor. Prof. Karen, eu vou compartilhar com você a tela. Como a gente estava comentando sobre os estabelecimentos e essa preocupação em tornar esse ambiente múltiplo, né, para atender essas, não só um indivíduo, mas criança, né, os indivíduos que compõem esse grupo familiar. Então, eu trago aqui um dos resorts de Olímpia. E é muito interessante para ficarem, que ele até é um hotel destacado, preocupando-se com o bem-estar, porque eu tenho todo um espaço verde ao redor desse ambiente para que eu possa me conectar, né? Eu tenho um espaço para crianças, eu tenho um espaço para aquele público que quer manter a sua atividade física, quer participar de uma massagem, realizar uma massagem durante a sua viagem, esse momento. Eu tenho um espaço também para que eu possa realizar ou várias atividades nesse mesmo ambiente, descansar e realizar essas outras atividades, né, com cancha de futebol, vôlei, spa, né, e as próprias acomodações desse hotel. Então, quando a gente estava falando desse turismo de bem-estar, e a gente percebe um outro hotel dessa mesma rede, Prof. Karen, né, lá em Gramado. Então, esse hotel é muito legal, prof. Se você puder abrir aqui uma das imagens para a gente poder ver ele melhor, esse hotel de Gramado, né? Ele é maravilhoso, prof. Ele tem notas muito boas nesses sites de notas de hotéis, né? E aí, Prof. Karen, aquilo que nós comentávamos, né? Eu tenho esse ambiente para que o turista ele possa passear pela cidade de Gramado, por exemplo, mas ele pode retornar com a sua família, ele pode realizar uma massagem, ele pode ir para o spa se ele quiser. Então, eu tenho esse conjunto também de atividades que o próprio hotel proporciona para que esse turista ele possa descansar, né, depois da sua caminhada ou do seu passeio nesse ambiente, com piscina, com esses espaços, veja, para ele poder relaxar, esses espaços que acabam sendo privados, né, é aberto, mas acaba sendo individual para você poder descansar.
E aí, né, os espaços abertos também, a academia, veja, se eu precisar realizar no meio disso também, né, uma viagem de negócios, eu posso emendar e ficar esse final de semana e descansar, né, me desconectar. Eu tenho aí a sauna, o espaço para as crianças, né, o espaço para golfe dentro do próprio estabelecimento, né, e veja, se eu, como organização, quiser promover um evento de bem-estar para os meus funcionários, eu posso levá-los até esse hotel, realizar reuniões e depois eles podem usufruir Que dessa legal, infraestrutura. maravilhoso isso, Então, maravilhoso. o estabelecimento pensando em promover esse bem-estar e também, né, Prof. Karen, se eu sou aquele turista que não quero sair da minha rotina, eu posso realizar minha massagem, se isso faz parte da minha rotina semanal. Isso mesmo, Eu isso posso ir para a mesmo. academia, eu sei que o meu filho vai ter um espaço para poder brincar, eu sei que os meus pais vão poder ficar na piscina. Então, é isso que é o pensar esse estabelecimento, é pensar, gerenciar isso para atender esse público e promover esse bem-estar para esse meu público, né, Prof. Karen? É verdade. E deixa eu te falar uma coisa, prof, que às vezes a gente não sabe. A gente está aí quase finalizando o nosso programa, mas eu também vou compartilhar uma coisa com vocês. Quando a gente vai para um hotel desses, a gente precisa se programar financeiramente, a gente tem que guardar uma grana, né? Vai guardar o dinheiro para poder ir com a família. Às vezes eu vou guardar dinheiro, eu vou guardar o dinheiro do 13º, às vezes eu vou guardar dinheiro durante o ano, ou eu vou parcelar, ou vou pagar à vista, tanto faz. Mas eu me programo financeiramente. Mas sabe qual que é o que eu vou falar aqui para vocês? É que não adianta só se programar financeiramente, não adianta. A gente, quando vai se preparar para o turismo de bem-estar e de lazer, a gente tem que se preparar durante o ano, sabia, prof? A gente tem que preparar o espírito, o corpo e a mente. Porque senão a gente chega só como o velho ditado brasileiro, só o pó da gaita chega lá, entendeu? Então, eu queria. E aí, sabe o que acontece? O que acontece? Aí o garfo que caiu no chão, aí o ar-condicionado que não funcionou, que poderia, que é uma coisa que pode vir a acontecer, tá entendendo? Pode acontecer e que é fácil de resolver, certo? Mais que você está tão estressado, tão nervoso, você chega no hotel com sangue nos olhos, entendeu? Você já chega no hotel com sangue nos olhos, entendeu? Então, aluno, Uninter, colega, professor, você que está me ouvindo agora, vamos lá, eu vou compartilhar com você aqui. Não dá para compartilhar. Você mandou isso aí para. Não, dá sim, né, prof? Eu consigo compartilhar, né? Consegue, Peraí, deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar aqui algumas dicas de uma rotina saudável, tá? Nossa, vou ter que fazer loucuras. Nossa, agora eu vou virar, tipo, personal trainer. Não, fia, não vai. Não vai. É coisas básicas, coisas que estão ao nosso alcance totalmente. É só a gente querer. E aí, a primeira coisa eu vou falar rapidamente aqui, prof, porque isso aí vale para você que é doutoranda, também é importante. Primeira coisa, a gente tem que dormir bem, pessoal. Dormir bem. O que é dormir bem? É dormir 7, dormir 8 horas por dia, é descansar. Não adianta você dormir 3 da manhã e acordar às 6 da manhã, 7 da manhã, que você vai estar destruído. E passa um dia, passa 2 dias, passa 5 dias, você já não tem mais nada para oferecer, entendeu? Então, é uma mentalidade incorreta achar que você vai dormir pouco e porque você tem que ter muitas horas para trabalhar, porque você não consegue produzir, entendeu? Então, essa capacidade que a Grazi falou de autoconhecimento é olhar para si mesmo e falar, não, eu preciso de 8 horas de sono, eu preciso dormir bem, eu preciso descansar. Isso aqui é uma coisa que muita gente sabe, mas pouca gente muitas vezes segue, né? Então, o ritual de dormir, o banho quente, né? Deixar o quarto pronto, né? Isso é muito importante. Outra coisa legal eu durmo bem e eu acordo cedo. Ai, que preguiça de acordar cedo, não é verdade? Principalmente eu, que sou professora que trabalho da 1 às 10 da noite, né? Sempre tive o hábito de acordar tarde, até o dia que o Rafael nasceu. Aí eu nunca mais soube o que era acordar tarde. Porque ele é um despertador ambulante, entendeu? Pra que pôr despertador? Eu nem ponho mais, entendeu? Porque eu já sei que ele vai do meu quarto de acordar bem cedinho, mas faz muito bem, entendeu? Acordar cedo, não precisa acordar com as galinhas, entende? Mas acordar mais cedo para ter mais tempo, né? Para poder fazer essas suas atividades, para se organizar, né?
Outra coisa legal, prof, olha aqui, ó, beber água antes com a sua garrafinha, onde você estiver. Não espere para dar vontade. Isso aí, prof, mostra a garrafinha para os nossos alunos também quererem beber a sua água. Onde você estiver, beba água o tempo todo. Não beba refrigerante, não beba sucos concentrados, beba água, certo? Também o organismo hidratado ajuda demais o intestino, demais a eliminar secreções, o humor, o cognitivo, isso é muito bom, certo? O peso também, né? Favorece também, acelera o metabolismo, né? Praticar atividade física, ou dureza praticar atividade física. Você vai falar, não tenho grana para pagar academia, então você faz o que a professora paga, dá a volta na quadra que é de graça. Na verdade, né, prof? Dá a volta na quadra, filho, dá a volta na quadra, sobe e desce o sofá de casa, entendeu? Dá a volta ao redor da mesa, qualquer coisa, entendeu? Mas faça, se movimente, isso é muito importante, nem que seja para faxinar a sua casa, não é? Faxina a casa, porque isso vai te ajudar demais nessa rotina, né? E aí, claro, quem tem filho sabe que as crianças de 3 a 5 anos, elas precisam de atividades também para serem feitas, brincadeiras, os adolescentes, os adultos também, os idosos, né? E, por fim, a gente tem aqui alimentação saudável, tempo para a família, relaxar e, se possível, diminuir o café e aumentar o chá. Não significa que você não possa tomar café, mas precisa tomar uma garrafa inteira de café, professora Flávia. Pois é, professora Karen, eu ouvi isso do médico esses dias, estou tentando. Não precisa. Sabe o que você faz? Põe uma garrafa de café e uma garrafa de chá e vai intercalando, tá entendendo? Chá também hidrata, chá também é vida, sabe? Então, vai intercalando, porque a cafeína em exagero também faz mal pra gente, né? O relaxar, escolher um hobby, fazer uma coisa que gosta. O que você gosta de fazer? Eu gosto de assistir série. Agora eu tô assistindo Grey's Anatomy. Gente, depois de 15 anos que o negócio começou. Tô amando, tô aprendendo um monte de coisas de medicina. É o meu lazer, é o meu hobby. E ainda bem que tem 16 temporadas, então vai longe, entendeu? Faz outras coisas que você gosta de fazer, gosta de ler um livro, gosta de regar uma planta, seja lá o que for, entendeu? E cuide de si mesmo. Se você fizer isso durante a vida, a Grazi falou que faxinar não vale. É bem para ficar, hein? É verdade, é ruim, né, gente? Mas é necessário faxinar. Bom, tudo bem. Então, a minha ao redor da mesa da sua casa, não tem problema. Mas, assim, se você se preparar fisicamente, mentalmente, emocionalmente, o exterior não vai te impactar tanto se o teu interior está em equilíbrio, né? Isso não é conversa do Dalai Lama, entendeu? Quem fala isso é a ciência, né? Eu estou aprendendo isso, estou aprendendo, né? Estou tendo que aprender isso na marra, mas eu estou dizendo para vocês, gente, vale muito a pena, a vida fica melhor, rotina fica melhor, tudo fica melhor, né? Então, fica aqui as dicas, prof. Essas dicas são boas para a gente poder, então, depois, lá na frente, fazer o turismo de lazer, não é verdade? É isso mesmo, professora Karen. A gente já vai cuidando agora, aí quando a gente tira as nossas férias, você escolhe um lugar em que você possa manter essa rotina de cuidados e também aproveitar para turistar pela cidade se quiser, ou ficar conectado com a natureza, com a família. Isso aí. Enfim, não é, prof. Karen? Isso aí. E não esquece de passar um protetor solar hidratante no rosto, que ele agradece, né? No rosto e no corpinho. É isso mesmo. Bom, gente, é isso. Profs, muito obrigada. Foi muito legal aqui hoje com vocês esse programa. E aí a gente se vê no programa na semana que vem. É isso mesmo. Bárbara, obrigada por todo o suporte. Obrigada para quem nos acompanhou até agora. E até quinta que vem. Tchau, tchau. Tchau.